Bom, eu gostaria de iniciar a segunda etapa. Eu já falei sobre revelação, agora eu pretendo falar sobre inspiração e iluminação. São termos distintos. Então, até agora eu falei sobre revelação. A revelação geral e a revelação especial ou sobrenatural. E aí eu quero fechar esse bloco falando sobre as vantagens da revelação especial ter sido registrada. Por que Deus mandou, orientou o registro da revelação especial? Por dois motivos. Preservação. E a nossa confissão de fé, tratando do tema, diz assim: e depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita, ou seja, a sua revelação especial. Então, uma das vantagens da revelação ela ter sido escrita é a sua preservação. E depois, o acesso. Então, por meio do registro da revelação, hoje nós temos, evidentemente, que com a evolução do processo de catalogar, nós temos hoje como transportar toda a Bíblia aqui e alguns, inclusive, no celular e diversas versões. Então, esse acesso é uma das vantagens do registro da revelação. Gostaria de explicar aos meus queridos o seguinte: nós temos revelação, nós temos inspiração e nós temos iluminação. Nós temos revelação sem inspiração. Dá para compreender? Ou seja, Deus revelou-se, porém aquilo que Deus revelou e que não foi preservado, não foi guardado pela inspiração, porque a Bíblia não contém todo o registro da revelação. A Bíblia contém apenas o registro que foi preservado pela inspiração. Vou dar um exemplo prático aos meus queridos. João, capítulo de número 20, você pode abrir, versículo de número 31. João 20, 31 é um exemplo de revelação sem inspiração. Olha o que diz o texto. Vou para o versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais que foram registrados, estes sinais, que na verdade é a revelação, ela foi preservada pela inspiração. Então, o que foi registrado mediante a preservação da inspiração, não para a satisfação da nossa curiosidade, mas para o conhecimento de Cristo como Salvador. No capítulo 21, versículos 24 e 25, nós temos: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, foi revelação, mas revelação que não teve inspiração e, portanto, não foi preservado. Aqui é um exemplo. Agora, nós temos inspiração sem revelação. Abra, por favor, o Evangelho de Lucas. Na verdade, perdoe-me, Atos dos Apóstolos. Não, gente, é o adiantado da hora, é Lucas mesmo. Lucas capítulo 1. Você vai ver aqui inspiração sem revelação. Olha só. Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então Lucas está dizendo que ele não teve revelação, ele teve o quê? Pesquisa. Ele fez uma pesquisa histórica, porém a sua pesquisa histórica foi preservada pela inspiração. Então você tem revelação sem inspiração, não ficou registrado. Você tem inspiração sem revelação, é pesquisa que ficou registrada. Você tem revelação com inspiração, também está registrado. Deu para compreender essa questão entre os termos? Então agora vejamos o que é inspiração. Uma definição: as Escrituras são de origem divina. Embora a Bíblia tenha sido escrita por cerca de 40 pessoas, essas pessoas a escreveram movidas pelo Espírito Santo e de tal modo dirigidas por ele, que tudo que foi registrado por elas nas Escrituras constitui-se em revelação autoritativa de Deus. Não somente as ideias gerais ou fatos revelados foram registrados, mas as próprias palavras empregadas foram escolhidas pelo Espírito Santo, pela livre instrumentalidade dos autores. Desse modo, a Bíblia se distingue de todos os demais escritos humanos, pois cada palavra sua é a própria palavra de Deus e, portanto, infalível e inerrante. É uma definição apresentada pelo saudoso reverendo Paulo Anglada. Portanto, é de suma importância que nós tenhamos em mente o que significa a inspiração. A Bíblia, ela foi preservada pela inspiração, ela nos foi dada pela revelação. Então, é de suma importância termos isso em mente. Como a confissão de fé nos apresenta essa questão? Veja o que diz o capítulo 1, seção 2. Sob o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e Novo Testamentos, todos eles dados por inspiração divina, para serem a regra de fé e prática. Quais são, então, os testemunhos que nós temos acerca da inspiração? Nós temos testemunhos indiretos e depois nós veremos os testemunhos diretos. Quais são os testemunhos indiretos? Primeiro, a unidade da Bíblia. Como podemos ver isso? Por meio do seu objetivo. De Gênesis a Apocalipse, qual é o objetivo de cada livro da Bíblia? Dar a Deus toda a glória. A Bíblia tem um único objetivo, que é a glória de Deus. Segundo, qual é o tema que permeia toda a Bíblia? É a história da redenção. Cada livro vai apontar de alguma maneira para o ato redentor de Deus, para salvar o perdido pecador. Quem é a pessoa que se sobressai na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? É a figura excelsa de Jesus Cristo. E quem é o superintendente, a mente que ordenou toda a composição? O Espírito Santo. Portanto, um testemunho indireto de que a Bíblia foi inspirada é a sua unidade, o objetivo, o tema, a pessoa e o superintendente. Segundo, a mensagem. A Veja informa ou até desinforma, né? A Isto É informa, o jornal O Globo informa, o UOL informa, qualquer texto escrito informa, porém nenhum transforma, só a palavra de Deus transforma. Portanto, a mensagem que a palavra de Deus traz é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que muda a forma de pensar, muda a forma de sentir e muda a forma de agir. Então me dê um testemunho, me dê uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode dizer, a minha vida. A minha vida é uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus.
porque eu ouvi a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho foi cravada no meu coração, e eu não sou mais como eu era, eu sou uma nova criatura. Fizeram uma pergunta ao cego, quem era o que o curou? Ele disse, eu não sei. O que é que você diz a respeito dele? Ele disse, é um homem de Deus. E começaram a pressionar o cego. Está lembrado lá do caso do cego de João capítulo 9? Aí o cego resume a história dizendo assim, olha, uma coisa eu sei. E o que é que ele sabia? Se eu era cego e agora eu vejo, eu sei que esse homem é de Deus. Por quê? Porque eu era cego e agora eu vejo. Então se alguém disser, dê uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai dizer, a minha vida. Porque a Bíblia, ela é poderosa. Ela transforma. É uma palavra que transforma. Nenhuma outra palavra transforma. Só a palavra de Deus. Por isso, o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 3, diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Qual é o texto que pode dizer com autoridade, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá? Somente a palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela é atemporal. É uma palavra que ontem era válida, hoje ela é válida e amanhã ela será válida. É uma mensagem que não se desatualiza. Portanto, quando alguém vai dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, esta pessoa está prestando um desserviço. Esta pessoa não é servo do Deus Altíssimo. Essa pessoa não tem amor às Escrituras, porque a Bíblia não precisa de atualização. Ela é sempre, continuamente atualizada. E mais, ela é universal. Ela se aplica a todas as culturas. Portanto, o Senhor Jesus, quando determinou o ide, disse o quê? Ide, portanto, ide por todo mundo. Se essa palavra fosse apenas própria, específica para os judeus ou para os gregos, essa ordem, ela seria inócua, mas é uma ordem que faz sentido, porque a palavra, ela é atemporal e ela é universal, ela alcança todos. Quais são agora os testemunhos diretos? No Antigo Testamento, todos os autores estavam conscientes de que a mensagem não era uma mensagem produzida por eles, era a mensagem de Deus. O que é que caracterizava um falso profeta? Era o fato de não trazer consigo a palavra de Deus. Então os profetas, eles sabiam que eram profetas, porque eles não haviam criado a mensagem, eles eram apenas portadores da mensagem, eles eram apenas mensageiros. Olha o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo 4. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. E você pode conferir as outras referências bíblicas. Os autores do Novo Testamento, o pastor Tiago fez a leitura de Pedro. Pedro está consciente de que as palavras de Paulo, elas são escritura, como as palavras dos profetas. Então, no Novo Testamento, nós temos segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E quando você vê Mateus capítulo 15, versículos 6 e 7, vê o próprio Senhor Jesus dando testemunho acerca da origem da mensagem. Ela é divina. Portanto, nós temos os testemunhos diretos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, acerca da origem das Escrituras. A Escritura, ela procede de Deus. Quais são as teorias correntes a respeito da inspiração? Uma primeira teoria diz respeito à intuição. O que diz isso aí? Os que defendem a chamada intuição
alegam um acentuado grau de percepção, semelhante a uma capacidade artística e a um talento natural. Há quem diga a Bíblia, ela foi processada, ela foi composta mediante um processo de intuição, assim como alguém pinta um quadro, assim como alguém compõe uma música. Dessa mesma maneira, a Bíblia foi, então, produzida. Nós sabemos que é, obviamente, em desacordo com a palavra de Deus. Há quem fale de iluminação, mas não confunda com a iluminação que nós vamos abordar mais à frente. Essa iluminação que alguns evocam, trata-se de uma suave influência do Espírito. Enquanto a intuição não tem nada do Espírito Santo, é puramente humano, a iluminação, segundo a teoria, é uma suave influência do Espírito Santo sobre pessoas com reconhecida capacidade. O beneficiário possui maior capacidade para descobrir a verdade que os demais cristãos. Então, quem advoga este preceito, esta teoria de iluminação, vai dizer, olha, o Espírito Santo deu um empurrãozinho nas pessoas. Obviamente, isso não é o que a Bíblia ensina. Há quem apresente a teoria da inspiração verbal. A influência do Espírito Santo estende-se além dos pensamentos, atuando assim na escolha das palavras para a comunicação da mensagem. Por que nós cremos que efetivamente a inspiração é verbal e ela vai além dos pensamentos? Porque os pensamentos eles só podem se materializar por meio de palavras e Deus se revela de forma proposicional. Deus diz o que Ele quer. Ele não deixa que você fique a fazer inferências. Então nós cremos na inspiração verbal. Deus orientou os pensamentos e também a escolha das palavras. A dinâmica diz assim, há uma prevalência do conceito sinergista. O que é isso? O divino e o humano atuam no mesmo patamar. O Espírito de Deus direciona os pensamentos, os conceitos. Já o escritor escolhe as palavras e expressões. Obviamente que esse critério dinâmico não dá certo. Por que não dá certo? Quantas vezes num diálogo você, por meio de palavras, diz o que você não pensava? Quantas vezes você usa uma palavra e a pessoa então vai fazer a recomposição do seu pensamento e você diz, não foi isso que eu disse. Não, foi isso que você disse. Diz, não, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse. Então você já imaginou que confusão seria as escrituras? Não, não existe essa questão dinâmica. O que existe é uma ação direta. E a teoria do ditado diz que Deus ditou a Bíblia aos escritores, suprimindo assim qualquer diversidade de estilos que possa ser atribuída a diferentes autores dos diversos livros bíblicos. Isso está errado. Deus não inutilizou a capacidade literária dos autores bíblicos. Deus não invalidou o conhecimento teológico, científico, linguístico dos autores. Não, Deus foi servido de utilizar todas estas coisas para o louvor da sua glória. Portanto, quando nós falamos sobre inspiração, nós cremos que a definição verbal é a que melhor expressa efetivamente a inspiração. Deus deu as ideias por meio do Espírito e deu as palavras, sem invalidar, sem inutilizar o conhecimento, a capacidade dos escritores, inclusive, efetivamente, a sua erudição ou não. Porque quando nós comparamos textos da Bíblia, livros da Bíblia, nós temos um Isaías, que era uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista acadêmico, e temos um Amós, que era alguém extremamente rude no trato, no sentido do conhecimento. Mas ambos foram protegidos pela inspiração, para que a revelação fosse devidamente preservada. Portanto, nós temos uma revelação que é plenária, ou seja, vai de Gênesis a Apocalipse. Tudo que foi registrado para a glória de Deus.
orgânica, porque a personalidade dos escritores bíblicos, ela não foi anulada. Verbal, porque Deus se deu a conhecer por meio de palavras. E sobrenatural, a origem das escrituras é divina, bem como o seu poder. Portanto, o que decorre da inspiração é o fato da escritura ser inerrante. A escritura, ela é inerrante. Nós costumamos dizer que a escritura é a nossa única regra de fé e prática. A afirmação está correta? Nós costumamos dizer, a escritura é a nossa regra de fé e prática. A frase está correta? Está ou não está? Mas tem um detalhe. Ela é a única infalível. Então, o correto é afirmarmos que a Escritura é a nossa única, infalível regra de fé e prática. A Escritura é a única regra que não tem falhas, porque nós temos outras regras. Nós temos os credos, nós temos os catecismos. Então a Escritura é a nossa única regra infalível. E ela é infalível por quê? Por conta da inspiração. Porque foi a inspiração que protegeu a revelação, para que não houvesse acréscimo, para que não houvesse subtração, para que a palavra de Deus chegasse até nós conforme Deus a revelou, para que o homem pudesse conhecer a Cristo e a sua salvação, para que o homem pudesse caminhar em novidade de vida por meio da santificação. Então, uma definição de inerrância, que é o resultado direto da chamada inspiração, é: a inerrância é o ponto de vista de que, quando todos os fatos forem conhecidos, demonstrarão que a Bíblia, nos seus autógrafos, nos originais, e corretamente interpretada, é inteiramente verdadeira e nunca falsa em tudo quanto afirma, quer no tocante à doutrina e à ética, quer no tocante às ciências sociais, físicas ou biológicas. Quer dizer que eu não tenho hoje o conhecimento pleno e exaustivo de todas as coisas. E talvez hoje eu não consiga efetivamente ter uma compatibilização das afirmações. Mas vai chegar o dia, efetivamente, quando todas as coisas serão esclarecidas. E nesse dia glorioso, nós haveremos de constatar que efetivamente não há qualquer erro na Escritura, em qualquer afirmação que a Escritura faz. Por isso, ela é a palavra de Deus. Os conceitos a respeito da Escritura quanto inerrante são os seguintes: absoluta, a Bíblia é totalmente verdadeira. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Há quem diga que ela é de uma inerrância plena, no sentido de que a Bíblia é completamente verdadeira, diferente da anterior, absoluta, no entendimento de referências científicas e históricas. As referências são de caráter fenomenal, foram registradas da maneira como se apresentam aos olhos humanos. Então, quem defende a chamada inerrância plena diz: olha, pode ser que pela compreensão dele, não de forma dolosa, ele tenha registrado alguma coisa errada. Nós vamos dizer: não há registro errado nas Escrituras. Toda a Escritura, toda ela foi inspirada por Deus e toda ela é útil. E há quem diga que a Escritura tem uma inerrância limitada, ela é limitada aos assuntos da salvação. Agora eu gostaria de saber quem é a autoridade para dizer que este texto se aplica à salvação e o outro texto não se aplica à salvação. Quem é que pode fazer essa distinção? Nós não temos essa capacidade. Toda a Bíblia tem uma característica que é revelação salvífica. Não é revelação para matar a curiosidade, não é revelação para satisfazer as suas pesquisas, é revelação para mostrar que o homem precisa de Cristo, e só por meio de Cristo o homem relaciona-se com Deus. Então, nós sabemos o que é revelação, nós sabemos o que é inspiração, agora nós vamos para iluminação. O que é iluminação? Iluminação é uma ação supernatural do Espírito Santo, com a finalidade de capacitar todos os cristãos à compreensão do texto bíblico,
sua ação é sempre santificadora. Qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e proceder à leitura das Escrituras, mas só alguém que foi iluminado por Deus, por meio do seu Espírito, pode compreender a Escritura, e a Escritura pode fazer sentido e promover uma mudança no seu caráter, na sua forma de pensar, de sentir e de agir. Sem a iluminação do Espírito, não há compreensão das Escrituras. Qual é a marca da verdadeira igreja? O reformador João Calvino disse que uma das marcas da verdadeira igreja é a fiel exposição e recepção das Escrituras. Então ela só pode ser fielmente exposta e só pode ser fielmente recebida mediante a iluminação do Espírito Santo. É por isso que antes de cada exposição das Escrituras, nós oramos. Oramos pedindo a Deus o quê? A iluminação do Espírito. Não é algo mecânico, não é algo formal, é uma súplica a Deus mostrando a nossa incapacidade. Nós não podemos nos aproximar da Bíblia como se nós tivéssemos uma falsa intimidade com ela. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia com reverência, nós precisamos nos aproximar da Bíblia com temor. Por quê? Porque ela não é um livro comum, ela é a palavra de Deus. E nós precisamos pedir a Deus que venha desvendar os nossos olhos. A cada culto nós pedimos, Deus, ilumina. E aqui, reverendo Tiago, eu costumo dizer lá na igreja, na hora da oração por iluminação, nós devemos pedir por quem? Aí eu costumo dizer, nós temos que pedir pelo auditório. Porque pelo pregador nós começamos desde segunda-feira, porque desde segunda-feira o pregador tem que ser iluminado para estar ali. Então, se na hora de orar por iluminação, peça a Deus que ilumine o auditório. Mas pode pedir pelo pregador também, mas o pregador já deve ter começado a iluminação lá na segunda-feira, para quando ele chegar aqui, já ter chegado iluminado. É assim que nós precisamos, meus irmãos, a cada dia. O Espírito Santo é aquele que aplica a palavra ao coração. Você não pode separar o Espírito da palavra. Você pode distinguir o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, da mesma essência e substância do Pai e do Filho. Mas você não pode separar as Escrituras do Espírito, porque a Escritura se torna veraz para nós por meio do Espírito de Deus. É isso que o Senhor Jesus vai ensinar em João de 14 a 16. É o Espírito que nos conduz à verdade. O que as confissões falam a respeito deste assunto? O artigo 5º da Confissão Francesa de 1559 diz assim: cremos que a palavra contida nesses livros procedeu de Deus e recebe a autoridade somente dele e não dos homens. O artigo 19 da Confissão Escocesa afirma: como cremos e confessamos que as Escrituras de Deus são suficientes para instruir e tornar o homem de Deus perfeito, assim afirmamos e confessamos que a autoridade das Escrituras procede de Deus e não depende de homens nem de anjos. Afirmamos, portanto, que aqueles que alegam que as Escrituras não têm outra autoridade, senão as que receberam da igreja, são blasfemos contra Deus e prejudiciais à verdadeira igreja. A autoridade do livro não vem da igreja. Não é a igreja que reconhece que a Bíblia não é a igreja que decreta que a Bíblia é inspirada. A igreja tão somente reconhece o que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Nós precisamos, meus amados irmãos, como nós precisamos da iluminação para a compreensão da palavra de Deus. Como nós precisamos de que o Espírito de Deus faça a palavra ser viva e inflame o nosso coração. Por isso, não se aproxime da palavra de Deus de uma forma irreverente. Não se aproxime da palavra de Deus de uma forma arrogante. Não se aproxime da palavra de Deus como se ela fosse algo banal. Um dos grandes perigos da vida cristã é nós nos acostumarmos com o sagrado. Nós não devemos nos acostumar nunca com o sagrado.
nós devemos ter sempre e continuamente uma santa expectativa do mover e do agir de Deus. Portanto, nós devemos nos lembrar daquela palavra do salmista que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso não é uma obra humana, isso é uma obra do Espírito de Deus. Muitas vezes nós nos dirigimos à casa de Deus e não temos a menor expectativa do agir e do mover de Deus. Muitas vezes nós nos dirigimos à casa de Deus, imaginando que nós já sabemos de tudo que vai acontecer e como vai acontecer. O pastor vai iniciar assim, vai prosseguir assim, vai terminar assim, e vai ser tudo da mesma forma como foi domingo passado e como foi domingo retrasado. Isso é verdadeira e realmente uma falta de percepção a respeito do poder de Deus, que pelo seu Espírito toca o nosso coração e faz com que a sua palavra penetre e transforme o nosso ser, transforme o nosso caráter. Deus se revelou livremente. Deus deu a inspiração para proteger a sua revelação. E Deus nos concede a iluminação para que efetivamente a palavra faça sentido. Hoje não há mais revelação. Hoje não há mais inspiração. Mas hoje continua a iluminação. E nós precisamos dizer, como disse o salmista: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. São maravilhas, no plural, não uma maravilha, mas as maravilhas da tua lei. Que Deus nos abençoe. Pastor Tiago, eu quero agradecer imensamente a oportunidade e dizer da minha alegria de estar com os meus irmãos. Espero, sinceramente, ter suscitado mais questionamentos do que oferecido respostas, para que vocês possam prosseguir no estudo das Escrituras. Eu disse que ia falar aqui alguns livros, se puder projetar os livros, está no penúltimo slide. Eu gostaria de sugerir aos meus irmãos Sola Escritura, do reverendo Paulo Anglada. Gostaria de sugerir a Inspiração e a Inerrância das Escrituras, do reverendo Hermes Maia. Gostaria de sugerir A Palavra Inerrante, tendo Sproul e John MacArthur como organizadores. Gostaria de sugerir aos meus irmãos A Inspiração e Autoridade das Escrituras, um clássico de B.B. Arfield. O Modernismo e a Inerrância Bíblica, editora Os Puritanos. E Inspiração e Canonicidade da Bíblia, da nossa editora Cultura Cristã. Então são livros aí de fácil acesso, editora Knox, editora a Casa Editora e editora Os Puritanos. São livros que tratam a respeito do assunto que, ora, foi breve e sucintamente tratado. E mais do que breve e sucintamente, este homem fala, parece uma metralhadora, né? Não tem nem tempo de respirar. Mas eu espero que toda essa correria traga ao seu coração uma mínima inquietação, para que você continue pesquisando e estudando a palavra de Deus.